parabéns à igreja, né, por ter esse foco, né, no criacionismo. Eu escrevi um pequeno texto para o boletim, acho que amanhã que é entregue, né, enfatizando justamente isso, que para nós, adventistas do sétimo dia, o criacionismo não é apenas uma ênfase que a gente dá, não é apenas um assunto que a gente acha interessante, curioso, né? Ele está na base do que a gente crê como adventistas, né? Nós guardamos o sábado por causa da nossa convicção de que Deus criou a vida na terra em 6 dias literais de 24 horas. De manhã no culto eu vou explorar esse assunto. O tema será o design inteligente na semana da criação. Nós vamos ver como cada coisa foi planejada por Deus, e a criação ali em Gênesis 1 é altamente científica, você perceberá isso. E nós temos fundamentos sólidos, né, para acreditar que sim, foram 6 dias, e por isso guardamos o sábado. E tem mais, Apocalipse 14 traz ali as 3 mensagens angélicas, e na primeira mensagem angélica das 3, a gente já vê esse componente criacionista nessa mensagem final que temos que dar ao mundo. E adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, né? Está ali. Então, de Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos essa mensagem criacionista. E a nossa igreja, de modo muito especial, dá ênfase a essa mensagem. Eu chego a dizer que hoje somos praticamente o único grupo religioso que prega o criacionismo raiz. Eu até gostei da arte porque está ali, né? Raiz, né? Raiz da humanidade. Raiz por quê? Porque nós vamos até as últimas consequências. Nós cremos que Deus é o Criador e que a Bíblia é a sua palavra, e que Gênesis 1 até 11 são capítulos literais, históricos. Não são mito, como alguns querem, né? Não são alegoria, são uma história real, factual, como nós veremos ao longo deste sábado criacionista, tá bom? Eu escolhi para esta noite um tema que, na verdade, eu sei que o título está muito acadêmico, né? Mas já vou traduzir para vocês. Mas esse foi o título do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso na pós-graduação em Biologia Molecular. Eu fiz essa pós numa faculdade secular, e foi a minha intenção mesmo, e eu queria defender um trabalho que fosse criacionista sem entregar o ouro logo de cara, obviamente, né? Até porque eu queria tirar uma nota boa para ser aprovado. E o criacionismo, infelizmente, enfrenta muito preconceito aí nos campi seculares, né? Então eu pensei, como eu posso trabalhar esse assunto sem ter nenhum viés religioso, sem parecer que é criacionismo? O que eu fiz então? Eu fiz uma investigação de literatura, uma revisão de literatura, para tentar descobrir se alguém, em algum lugar do mundo, teria proposto algum tipo de cenário para explicar o surgimento da vida a partir da não-vida. Foi isso. E aí me debrucei um bom tempo sobre artigos, livros, publicações do mundo todo, e a minha surpresa foi 0, porque eu já sabia o que eu ia encontrar. Nada. Ninguém sabe explicar como a vida surgiu aqui na Terra. Não há explicação para isso. E o título aqui, na verdade, olha só: análise crítica da retomada da teoria cosmogênica como fundamento para a origem da vida. Traduzindo, por que os cientistas hoje estão se voltando mais uma vez para a tal da teoria da panspermia cósmica, ou seja, a vida teria vindo do espaço e não surgido aqui? Essa foi a minha questão, foi o problema do meu trabalho. Por que isso? Será que não é uma admissão de que, de fato, a vida não teria surgido a partir da não-vida aqui na Terra? Será que isso é uma admissão de que, mesmo que nós aceitássemos a ideia de que a vida aqui na Terra teria aí bilhões de anos, mesmo assim, não haveria tempo suficiente para que a vida surgisse e chegasse ao nível de complexidade que nós observamos hoje? Me parece que esse é o assunto, né? E aí, consegui tirar quase nota 10 lá, foi bom, né? Deu certo. E, na verdade, é um trabalho totalmente criacionista. Porque se não foi assim, qual é a alternativa? Alguém criou. Mas como eles não querem se render a Deus, ao Deus da Bíblia, preferem colocar extraterrestres,
preferem acreditar que a vida veio embarcada num meteorito ou coisa parecida, como eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Mas antes, deixa eu falar um pouco aqui de algumas peripécias, né, criacionistas, algumas viagens que a gente fez, só para mostrar para vocês que criacionista também pesquisa, também faz trabalho de campo. Eu estive 2 vezes já no arquipélago de Galápagos, com um grupo de pesquisadores ali, foi bem interessante, a gente refez os passos de Darwin, né? Só que a gente não viu o acaso, a gente viu as mãos de Deus o tempo todo lá em Galápagos. E essa placa aqui, você só encontra nesse local, não há outra igual no mundo, porque somente lá tem as tartarugas gigantes de Galápagos, e ali diz, cuidado, né? Pare, tartarugas cruzando a rua. Então você tem que ir com cuidado ali, porque de repente passa uma tartaruga de 2 metros na sua frente, gigante, né? Eu tirei algumas fotos com as tartarugas também. Aqui nós subimos numa outra ilha do arquipélago, o vulcão Sierra Negra, que é uma caldeira vulcânica gigante assim. Foram algumas horas de subida e outras de descida. Tem até um detalhe curioso, a gente estava com uma equipe da Novo Tempo, fazendo algumas matérias ali, só que o tempo estava acabando, porque o barco, só tem um barco por dia, né? E o barco já ia sair no horário marcado, para nos levar para outra ilha onde estava o hotel. E a gente queria fazer mais algumas filmagens, e o tempo estava correndo, aí guardamos os equipamentos, colocamos nas mochilas, e descemos correndo aquele vulcão. E vinha subindo um grupo de turistas, não sei de que país que eram, e nos viram correndo e quiseram correr também, porque acho que o vulcão deve estar explodindo. Eles, calma, nós só estamos correndo para o barco, não se preocupem. Então assim, algumas coisas interessantes que aconteceram por ali. Lá em Galápagos, na ilha principal, onde está o Centro de Pesquisas Charles Darwin, a nossa igreja construiu um museu criacionista, bem na Avenida Charles Darwin. Meio provocador, né? Mas é porque é a principal avenida e porque ali tem uma escola adventista lá, ó. Tem uma escola adventista atrás. Então, quem vai para Galápagos para visitar o Centro de Pesquisas Charles Darwin, forçosamente passa em frente ao Museu Criacionista. É um local assim bem bonito, bem interessante. Está ali, a marca do Criador no coração, né, das famosas ilhas de Darwin, né? Muito bom. Aqui, não lembro qual foi o ano, mas pouco tempo depois de Galápagos, a gente foi com um grupo de pesquisadores para Araripe, que fica lá no Ceará. Formação Araripe. E é curioso, lá no meu canal tem inclusive um vídeo que eu coloquei faz algum tempo já, você pode procurar depois, no canal Michelson Borges, coloca lá Araripe e você encontra esse vídeo, com as descobertas que a gente fez ali. Lá, no Agreste, né, no sertão, 500 quilômetros do mar, você encontra fósseis, e tem muitos. A gente conseguiu ali encontrar alguns fósseis, né? Você localiza uma pedra que um formato assim mais ovalado, suspeita que tem alguma coisa. Aí você pega o martelo e vai com cuidado ali, de repente ela abre, está lá o fóssil, né? Do que era então um animal, né? A gente encontra fósseis marinhos lá, peixes marinhos, crustáceos, né? Qual a explicação para isso? Lá no meio do deserto. Isso não acontece só no Ceará, no Chile, no Peru, tem fósseis de baleias no deserto. E fossilização só acontece debaixo de lama, água, lama, para que aquele animal que foi preso ali, ou planta, enfim, vá mineralizando com o tempo, depois sobra um resquício, digamos, petrificado do cadáver, né? Não tem mais material orgânico aqui, é só o que sobrou mineralizado. Alguma coisa catastrófica, hídrica, aconteceu nesse planeta. E você já sabe o que foi. Não sei se o Dr. Naor vai comentar sobre isso amanhã, mas certamente vai, porque ele é geólogo, né? E escreveu um livro pela CPB, A Grande Extinção em Massa. Não sei se você já ouviu falar, mas é um livro muito bom, A Grande Extinção em Massa. E ele fala sobre o dilúvio nesse livro ali, da perspectiva de um geólogo. E este ano estivemos ali na Bolívia, numa região chamada Torotoro, que é a região mais rica, onde há mais abundância de pegadas de dinossauros no mundo. É bem interessante, aqui você tem aqui as pegadas, né? A gente fez medições, pesquisamos, investigamos, depois a ideia é publicar alguns artigos, né? Então veja, criacionista também vai a campo, também sua a camisa para fazer pesquisa, não fica só sentado lendo o que os outros escrevem, né? E é curioso porque pegadas
só podem fossilizar se acontecer da seguinte forma: o animal pisa na lama, não pode ser areia, porque depois desaparece a pegada, né? Então tem que ser lama, ele pisa, e depois mais lama vem e cobre aquela camada de aquelas pegadas, para que elas também não se desfaçam depois com a chuva, com erosão, e aí aquilo petrifica e fica lá. Depois acontece erosão no futuro, né, quando já está tudo petrificado, ou então eles vão escavar para fazer uma estrada, talvez, e de repente aparecem ali as pegadas, né, fossilizadas. É interessante isso, porque a gente viu lá, por exemplo, marcas, não só de pegadas, mas também eles chamam de marcas de natação. A água começou a subir, o dinossauro não conseguia mais pisar direito, e ele começa a escorregar, começa a nadar. E aí você vê perfeitamente lá na rocha, a gente via pegada e de repente começavam os arranhões. Ele estava tentando escapar de alguma coisa. Água, raspando o fundo lamacento. É muito interessante, né, esse fenômeno. Então, lá no deserto de Torotoro também aconteceu alguma coisa, envolvendo inundação. E os animais estavam fugindo, né? Então, isso aqui foi... Em que mês estamos? Dezembro? Foi em junho? Eu nem lembro mais. Tanta coisa que acontece em sucessão, né? Mas foi uma pesquisa bem interessante ali em Torotoro. E a nossa igreja, não sei se vocês conhecem, mas nós temos lá em Brasília a sede da Sociedade Criacionista Brasileira. O site é scb.org.br. 53 anos já no Brasil, atuando, defendendo o criacionismo. É um trabalho muito bonito, né? Iniciado pela família do Dr. Rui Vieira. E em Loma Linda, Califórnia, nós temos o Geoscience Research Institute, que é um instituto de pesquisas em geociências, mantido pela nossa igreja, com cientistas criacionistas que pesquisam no mundo todo e publicam e fazem boa ciência. Então, a nossa igreja é uma igreja que realmente valoriza a ciência, valoriza a pesquisa, e o objetivo não é outro senão mostrar que a ciência ela está em harmonia com a palavra de Deus. A boa ciência, né, e a boa teologia, elas estão de mãos dadas, elas se harmonizam, ok? E aqui, minha família, que para mim é a maior evidência criacionista do mundo, né? Para mim, pelo menos, né? É a minha esposa, minhas 2 filhas e meu filho. Amanhã vocês vão conhecer a Marcela e o Micael, estarão aqui também comigo, tá bom? Vamos lá, eu quero começar então a exposição dessa noite, fazendo uma citação de um cientista ateu evolucionista que marcou muito a minha adolescência, porque eu não era criacionista, né? Me converti com 18, 19 anos, então eu tive que mudar meu paradigma, né? Completamente, eu era evolucionista, mas algumas coisas que ele escreveu são bem interessantes, especialmente o livro Cosmos, que eu li com 15 anos, e foi assim um marco na minha vida, né? Me apaixonei mais ainda pela ciência, por culpa desse astrônomo aqui, já falecido. No outro livro dele, O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele escreveu assim, ó: se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada, antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para a pseudociência. Concordam com ele? Nessa frase aí? Eu concordo. Eu só aceito alguma ideia, algum modelo, alguma teoria, se ela dispuser, né, de evidência adequada. Não basta nem ser uma evidência, tem que ser adequada, né? Então, tudo que nós formos expor aqui nesse congresso, nesse simpósio, deve conter evidências adequadas. E eu concordo com ele. E não concordo com muitas afirmações feitas pelos evolucionistas, justamente porque não dispõem de evidência adequada, tá bom? Então grave essa fala do Sagan, nós vamos lembrar dela muitos momentos aqui na nossa exposição, tá bom? Até a meia-noite a gente encerra, não é uma vigília criacionista? Vamos lá, não vou expor aqui o resumo do trabalho, acho que travou aqui, dá um cliquezinho lá para mim no teclado, no avançar, aí eu acho que ele vai. Pronto, isso aqui só vai cansar vocês, vamos direto ao fato aqui. Os esforços para tentar entender como teria se dado a origem da vida a partir da não-vida começaram na década de 50 já. Os primeiros assim a proporem um cenário, uma tentativa de explicação, foram Harold Urey e Stanley Miller. Tanto que o experimento deles ficou conhecido como o experimento de Urey Miller. Um era aluno do professor, né?
Aí no laboratório, o que eles fizeram? Eles prepararam um balão de vidro, colocaram dentro desse balão de vidro os gases que eles achavam que faziam parte da Terra primitiva, da suposta Terra primitiva, e bombardearam esses gases com descargas elétricas. Bom, depois de algum tempo, de fato, essa mistura de vapor d'água, hidrogênio, gases ricos em hidrogênio, tais como metano e amônia, eles obtiveram realmente aminoácidos. E quem já estudou biologia sabe que aminoácido compõe a proteína. Proteína é feita de aminoácidos. E o DNA é feito de proteína. Opa! Então, descobrimos como a vida acontece. Só que tem alguns detalhes que é preciso levar em consideração. Primeiro, de novo, quem já estudou biologia vai lembrar. Ali naquela mistura, chamada racêmica, havia aminoácidos levógeros e destrógeros, L e D. A vida é composta apenas por aminoácidos levógeros. Então, eles tinham que ir lá e separar os aminoácidos que deveriam ser usados para, talvez um dia, produzir uma proteína. Segundo lugar, as mesmas descargas elétricas que produziam aminoácidos, destruíam os aminoácidos. Então, assim que eles eram formados, o cientista tinha que abrir o negócio, ir lá e pegar os aminoácidos e protegê-los. E vem me dizer que isso mostra o acaso? O que você acha? Todo experimento foi feito com interferência de dois homens inteligentes. Segundo, o experimento foi feito por químicos que sabiam que aquela mistura de gases daria no que eles queriam que desse. Gases com carbono, né, com hidrogênio, bombardeados, dariam alguma coisa que eles esperavam que desse. Então, na verdade, esse experimento ele prova o quê? Que foi necessário um design inteligente, uma condução inteligente do experimento, porque na natureza não ia ter alguém para tirar, separar, proteger, isolar quando fosse necessário, percebeu? Tanto é que depois de algum tempo, esse experimento foi totalmente descartado. 10 anos depois, na verdade, geoquímicos reestudando o assunto, perceberam que a atmosfera da Terra primitiva provavelmente contivesse um pouco de hidrogênio, gases vulcânicos como CO2 e N2, nitrogênio, e quando o experimento de Miller era repetido com esses gases, que 10 anos depois eles perceberam que seriam mais prováveis na Terra primitiva, não dava certo mesmo, não funcionava. E aí, o famoso experimento de Urey Miller foi descartado, ficou lá na poeira da história. Ninguém hoje, pelo menos pessoas bem informadas e sérias, ninguém mais usa esse experimento como evidência da evolução. Porém, olha que interessante, ano passado a minha filha, a Marcela, prestou vestibular para nutrição. Aí ela, por algum motivo, não quis continuar, hoje ela está fazendo design gráfico. Falei, você pode mudar uma vez, não dá para ficar trocando, né, todo ano, mas pelo menos uma vez, muito nova para escolher esse negócio ainda, então tudo bem, mudou para design gráfico. Mas no vestibular de nutrição, apareceu isso aqui. Ela assim, pai, olha aqui, o que está na prova? Experimento de Urey Miller como evidência da evolução. Estão muito mal informados. Chega a dar raiva isso, né? Porque tem livros didáticos, não os da CPB, claro, livros didáticos que apresentam esse experimento como evidência, as mariposas de Manchester, lá como evidência também da evolução, já foi descartado, os desenhos de Haeckel, na embriologia, como evidência da evolução, também já foram descartados. Mas esse pessoal fica mal informado e coloca lá como se fosse uma prova da evolução. Lamentável isso, né? Mas enfim, estou contando a história para vocês, porque já que estamos falando de origem da vida, nós precisamos saber quando começaram a tentar entender como foi isso, né? Década de 50, tá? Faz tempo, né? Muito bem, vamos adiante. Numa das edições do livro Origem das Espécies, do Charles Darwin, um paleontólogo famoso, chamado Richard Leakey, escreveu lá a introdução do livro, dessa edição, e ele faz uma admissão bastante honesta ali. Ele diz que, entre os problemas da teoria da evolução, 2 são os principais: a explosão cambriana e a origem dos sexos. É preciso resolver esse enigma, mas eles não conseguem. Tá, vamos por partes. Explosão cambriana, o que é esse negócio? Dr. Naor, amanhã, creio que vai entrar em detalhes nessa questão da coluna geológica. Para os evolucionistas, imagina assim, um bolo de camadas, tá? Com camadas,
E cada camada daquela é um extrato geológico. Para os evolucionistas, cada extrato daquele se sobrepôs um ao outro ao longo de milhões e milhões de anos. Isso é questionável. Mas enfim, lá embaixo na coluna geológica, lá nos supostos 500 milhões de anos por aí, aparecem os seres vivos do Cambriano, que são mais ou menos como esses aqui. Claro que é uma ilustração, mas tem os fósseis, né? Então tem trilobitas, amonitas, animais que já tinham olhos. Os trilobitas tinham olhos de calcita, olhos de cristais de calcita, muito complexos. Já tinham células, pronto, já fica muito complicado, porque uma célula é de uma complexidade absurda, né? É uma fábrica que se duplica, imagina uma fábrica de automóveis, que além de produzir automóveis, é capaz de produzir outra fábrica igual a ela, para produzir automóveis também. A célula é isso, basicamente. Eles já tinham células aos milhões, talvez bilhões. Só que abaixo do Cambriano, na coluna geológica, você não tem ancestrais válidos desses animais, tipo um pré-trilobita, um pré-amonita, entendeu? Já que a evolução diz que as coisas acontecem ao longo de milhões de anos, sucessivamente, ancestrais, os elos perdidos, né? Não existe um elo para eles. A vida aparece do nada. Alguns até chamam de Big Bang da vida, porque a vida simplesmente explode com toda a sua complexidade ali no Cambriano. Eu concordo com Richard Leakey, é um enigma inexplicável para um evolucionista. Para um criacionista, tranquilo, porque a gente entende que Deus em 6 dias criou a vida na Terra, e isso aqui era um ambiente aquático, que foi sepultado por algumas ondas de lama, né? Tsunamis de lama, dilúvio obviamente, porque estão fossilizados. Então, estão ali, foram criados naquela semana especial. Para nós é tranquilo, porque a vida realmente é criada e com toda a sua complexidade já observada. Para um evolucionista é complicado explicar isso aí. E o outro enigma é justamente, bom, aí eu podia falar mais sobre o trilobita, a complexidade dos olhos deles, né, que é semelhante aos das libélulas, das abelhas, que são olhos compostos, é algo tremendamente complexo. E trilobitas já tinham isso aí. Ou seja, a vida surge já com essa complexidade. Não é o que eles ensinam, né? Porque eles dizem que tudo começa simples e vai evoluindo, se aprimorando, seleção natural e tal, né? Mas enfim, essa é a história. Então o segundo enigma é a origem dos sexos. Se a vida surge como uma protobactéria, alguma coisa assim, que era um unicelular e assexuado, se dividia para se multiplicar, em algum momento apareceram os machos e as fêmeas. A pergunta é, como? Como aconteceu isso? Vamos imaginar? E tem um detalhe, tá? Esse gene aí na tela, o gene Bowley, é um único gene específico que produz os espermatozoides. Ele tinha que estar disponível desde o começo, senão não haveria reprodução. E se ele se alterasse ao longo da suposta história evolutiva de milhões de anos, também a vida desandaria, porque ele produz espermatozoides, gene Bowley. Então é o tipo de coisa que tem que aparecer perfeita e nunca se alterar ao longo da história, percebeu? Vamos agora fazer uma série de concessões, dar um monte de chances aqui, e você vai perceber que são milagres na verdade. Ok, então havia só organismos assexuados, não havia macho e fêmea ainda. Em algum momento no passado remoto da Terra, houve uma mutação aleatória que deu origem a um sistema reprodutor masculino. E quando eu falo isso, não é só questão de anatomia, é questão também de hormônios. Neurônios especializados na função, porque de nada adiantaria haver surgido um órgão que não tivesse hormônios e nem neurônios para controlá-lo. Então é preciso que tenha aparecido todo um sistema complexo e funcional para que a coisa desse certo. Tá, eu vou dar uma chance. Apareceu. Mas deve ter também surgido por mutação aleatória um órgão sexual feminino, que não é só questão de anatomia, é questão de hormônios específicos, neurônios específicos, especializados na função e um monte de outras coisas que eu não sei descrever. Pergunta para o ginecologista, para o andrologista. Ok, mas surgiu. Só que tem um porém.
o macho surgiu, digamos, há 500 milhões de anos, e a fêmea surgiu há 200 milhões de anos. Adiantaria alguma coisa? Nunca se encontrariam. Tá bom, então vamos dar mais uma chance. Surgiu um macho, mutação aleatória, hein? Uma fêmea, mutação aleatória, na mesma época, há 300 milhões de anos. Só que o macho surgiu no Brasil pré-histórico, e a fêmea na China pré-histórica. E agora? Não deu certo de novo. Tá bom, vou dar mais uma chance. Surgiu o macho, surgiu a fêmea, na mesma época, e os dois num centímetro quadrado do Capão Redondo. Aí deu certo, porque eles se encontraram, e quando cruzaram, eram compatíveis. Que incrível! E eles conseguiram misturar sua bagagem genética um com o outro, e deram origem a um outro ser, contendo 50% de um do outro, ele também capaz de reproduzir. Fala, eu que sou crente? Fala para mim. Não sou tão crente assim, porque eu não tenho fé suficiente para crer nessa história. Não consigo aceitar isso aí. Eu creio no que diz esse livro quando fala assim: um todo-poderoso criou macho e fêmea e disse: cresçam e se multipliquem. Já eram projetados, foram projetados para se casar, reproduzir e dar continuidade à espécie humana. Se não foi do jeito que está aqui, é um outro jeito muito mais milagroso, muito mais complicado. E por isso eu concordo com Richard Leakey, quando ele diz, é uma pedra no sapato. Até hoje, conversando, debatendo com evolucionistas, eu nunca encontrei um que me explicasse. Eles vão dizer assim, não, é porque a reprodução sexuada tem um monte de vantagens. Eu vou dizer para ele, claro que sim, eu sei que é muito mais vantajosa, porém eu quero saber não isso, que eu já sei, eu quero saber como isso surgiu. E a resposta não existe, porque é uma sucessão de milagres, mas não para por aqui. Essa revista aqui é uma revista de ciências séria, aqui no Brasil, não é como algumas outras aí, super irrelevantes, entendedores entenderão, que acabaram se desviando da rota e hoje são revistas bem popularescas, né? Essa aqui é uma revista bem séria, e nessa edição aqui, 2010, traz uma matéria de capa muito interessante. E a pergunta aqui é bem pertinente, ó, por que a mãe não rejeita o feto? Você já pensou nisso? Vamos dizer que tudo aquilo que eu falei agora há pouco aconteceu, um monte de milagres, tá? E aí, a fêmea foi fecundada. Só que aquele óvulo fecundado, ele traz uma bagagem genética estranha ao corpo da mãe, que ao identificar aquilo, tenderá a fazer o quê? Expulsar. Ou destruir. O sistema de defesa identifica aquilo. O sistema imunológico identifica aquele invasor. É como se fosse um órgão transplantado. Tem que dar remédios imunossupressores para quem recebeu um órgão transplantado de uma outra pessoa. Aqui acontece mais ou menos isso. Só que tem um detalhe. Assim que o óvulo fecundado se fixa à parede uterina, imediatamente ele é protegido por um campo de força, que tem um nome. Qual é? Placenta. Um órgão muito complexo, um órgão seletivo. Ele deixa entrar o que tem que entrar e não permite que entre o que não pode entrar. Aquela placenta, ela bloqueia o sistema, ela não permite que os anticorpos da mãe destruam o serzinho que vai se formar ali dentro. Aí os mesmos cientistas que escreveram o artigo fazem uma pergunta: e digamos que um anticorpo da mãe conseguisse perfurar a barreira placentária e entrar naquele mundo protegido? Aí vem a coisa ainda mais impressionante. O sistema de defesa do bebê, que já está em formação também, identifica a invasão. E aí, o anticorpo do bebê vai chegar até o anticorpo da mãe, vai ter uma conversa bioquímica ali, talvez mais ou menos assim: mamãe, não se preocupe, que quem está aqui dentro é seu filho. E ele desativa o anticorpo da mãe. Eu sei que eles não eram talvez crentes, mas quando eu li isso eu falei: louvado seja Deus, ao ler essa matéria científica na revista Ciência Hoje. Por quê? Porque ela revela design inteligente, e mais, ela revela a antevidência de Deus. Deus nunca foi pego de surpresa. Você sabia que nós temos sistemas de reparos no nosso DNA, né? O tempo todo o nosso corpo está lutando contra
O câncer, por exemplo. A tendência era todos aqui termos câncer o tempo todo, né? Porque a multiplicação celular, ela pode ser desordenada por vários fatores, mas nós temos sistemas de reparos. Quanto mais você vive a mensagem de saúde que você conhece, quanto mais você põe em prática os 8 remédios da natureza, mais você ajuda o seu corpo a lutar contra essas agressões que este mundo de pecado tem. Sistemas de reparos. O próprio sistema de defesa antes do pecado não era necessário, né? Eu creio que não, mas quando o pecado acontece, já havia sistemas planejados, sistemas de contenção de danos. Isso é antevidência, que eu comparo com o plano da salvação mesmo, né? O cordeiro que foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. Mas não morreu na cruz? Sim, mas o sacrifício dele já estava programado, projetado, idealizado, preparado para o caso de o ser humano usar mal sua liberdade e pecar. Deus não foi surpreendido, já havia um plano. E o sistema de defesa aqui do feto, da mãe, tudo isso revela antevidência. Deus projetou isso com antecedência para o caso de ser necessário, e foi necessário, né? Neste mundo aqui foi necessário. Mas tem mais, gente. Chega o momento que esse bebê tem que nascer. E agora? Poderia desandar tudo agora, porque, tá bom, apareceu o macho, apareceu a fêmea, na mesma época, na mesma geografia, compatíveis, tinha placenta disponível antes de ter bebê, não sei como, né? Antes de aparecer o bebê já tinha um órgão que iria protegê-lo. Estranho, né? Pela evolução, mas tá, tinha. Mas agora tem que nascer. Como é isso? Porque ele cresceu muito lá dentro. Pois é. A bacia, a pelve do homem não permite a passagem do bebê. Não dá. Tem homem aí querendo ser mulher, né? Pode maquiar o exterior, pode até fazer tratamento hormonal, mas não vai ser biologicamente uma mulher. Tem homem vencendo mulheres em competições de corrida, de força, que eu acho muito injusto, né? Cadê as feministas para defender as mulheres numa hora dessas? O campeão nas Olimpíadas agora de boxe, se não me engano, foi um homem biológico. E aí eles querem dizer para nós que um tratamento hormonal de alguns meses ou poucos anos é capaz de reverter toda uma adolescência em que o corpo do menino foi banhado com muito mais testosterona do que o das meninas. Ele vai ter músculos mais fortes, ossos mais fortes, mas a sociedade está tão bagunçada que tem homem competindo com mulher e, lógico, nas provas que exigem força e velocidade estão vencendo. É lamentável isso, né? Mas aqui não adianta, não tem, biologia não tem ideologia. O bebê passa pela pelve da mãe, é preparado para isso. Quando a mamãe está em trabalho de parto, jorra ocitocina na circulação dela, mesmo neurotransmissor que na amamentação também acontece isso, né? Por isso que cria esse vínculo da mãe com o feto, com o bebê. Mas na hora do parto, esse neurotransmissor, esse hormônio, ele ajuda a afrouxar um pouco mais ainda os ligamentos, o que favorece o parto. Ainda que um homem conseguisse abrigar um bebê na sua barriga ali, não sei como, ele iria morrer no parto. Teria que ser cesárea o tempo todo. A mulher dá à luz naturalmente, porque ela foi projetada para isso. E agora? E quando morrerem, lá no futuro, os arqueólogos vão chegar ali e vão dizer: ah, esse osso aqui é de um homem, esse aqui é de uma mulher. Não tem jeito. Projeto, né? Vamos lá. E quando nasce, já tem um alimento perfeito projetado para ele. E tem mais, sabia que o leite da mãe varia quando é para amamentar um bebê do sexo masculino ou do feminino? Tem uma ligeira diferença ali, ele se ajusta às necessidades nutricionais, ele prepara o organismo do bebê para receber o alimento depois que ele for comer frutinha ali ou outros alimentos, né? Ele tem carências de algumas substâncias que o leite materno provê. Como que já havia um alimento projetado antes de haver o primeiro bebê? Essa é a pergunta, né? Design inteligente, antevidência, né? Vamos falar um pouquinho da célula, já que eu citei a célula, né? Eu estou aqui só trabalhando a ideia de que a vida é muito complexa para simplesmente surgir. E mesmo os caras que lidam com acaso sabem disso. E aí eles propuseram uma desculpa para isso, daqui a pouquinho eu vou voltar a ela, tá? Que é a cosmogênese, né? Ribossomo, você tem milhares deles em suas células, e você tem trilhões de células, então imagine quantos ribossomos
você tem dentro de você. O que ele faz? Basicamente é como se fosse uma máquina de costura. Ele vai costurando aminoácidos e sintetizando, produzindo proteínas. Beleza. Agora fazendo uma comparação aqui, ó. Os nossos ribossomos produzem até 20 blocos de proteína por segundo, tá? A máquina molecular que imita o ribossomo, criada pelo ser humano, ela produz 4 blocos a cada 12 horas. 4 blocos a cada 12 horas. A máquina molecular, criada não, né? Copiada pelo ser humano. A original, que existe há pelo menos uns 6 mil anos, não é tecnologia de ponta, né? Mas mesmo assim, ó, 20 blocos por segundo. Na verdade, o que o ser humano mais faz é copiar o que Deus fez. Ainda bem que Deus não cobra direitos autorais da gente, né? Copyright. Senão a humanidade estava falida. Porque a gente copia. E não consegue imitar o original. E a gente se acha grande coisa. Claro que as nossas invenções são interessantes, mas e aquele que inventou o original que a gente copia? Ninguém lembra dele? Né? O que vocês acham? Uma hidrelétrica revela design inteligente ou não? Muito, né? O que uma hidrelétrica faz basicamente? Ela converte, bom, aqui é Itaipu, né? Olha só o tamanho das tubulações, as turbinas, central de comando computadorizada, isso é uma hidrelétrica, né? Realmente é algo muito inteligentemente projetado. Bom, o que elas fazem basicamente? Elas transformam um tipo de energia que não é muito útil para nós, que é a energia do movimento da água, que se perde o tempo todo, passa pelas turbinas, movimenta ali e gera energia. Então, transforma energia cinética, energia do movimento da água, em energia elétrica. Essa sim, bem mais útil para nós. Isso é uma hidrelétrica. Tem as termoelétricas, tem as usinas nucleares, mas o princípio é o mesmo, é transformar uma energia numa melhor, de um aproveitamento melhor para nós. Beleza. Agora, a mitocôndria faz a mesma coisa. Mitocôndrias são usinas produtoras de energia microscópicas dentro das suas células. Também tem milhares delas. Comparando, e o que elas fazem? Elas pegam energia não muito útil para nós, que é açúcar e gordura, e transformam em adenosina trifosfato, ATP, que é a energia que nos move. Então ela converte uma energia não muito boa numa energia ótima para nós. Agora, a Itaipu, gigantesca como é, tem apenas 20 turbinas, ok? Agora, a sua mitocôndria, cada mitocôndria das suas células possui milhares de turbinas e cada célula possui milhares de mitocôndrias. Ali estão uma representação gráfica do que seria, né? Veja, milhares de mitocôndrias dentro de trilhões de células, com milhares de turbinas cada uma delas. Quantas turbinas estão funcionando dentro de você agora, gerando energia para você pensar, se mover, respirar, coração pulsar? É um número absurdo, astronômico, não dá para imaginar. Se a Itaipu foi projetada por alguém, o que dizer das mitocôndrias? Ah não, elas apareceram por acaso. Não consigo conceber um pensamento desse, né? Que uma usina de energia mais complexa tenha surgido por acaso, enquanto uma cópia, talvez rudimentar, não. Estranho, né? Esse tipo de pensamento. Tem um detalhe ainda que eu preciso mencionar para vocês. As melhores unidades conversoras de energia projetadas pelo ser humano sempre desperdiçam alguma quantidade de energia nas linhas de transmissão, por exemplo. Então, da Itaipu, a energia tem que sair por cabos e chegar até as centrais de distribuição e para as casas, e para as indústrias, para as escolas, para a igreja. Nessa transmissão, uma parte da energia se perde na forma de calor. Os cabos aquecem pela movimentação dos elétrons ali dentro deles, né? Então, uma parte se perde. E no corpo humano, o que dizer das mitocôndrias? Aproveitamento 100%? Não. As mitocôndrias também acabam perdendo cerca de 50% da energia delas em forma de calor. Ah, então acabei de descobri que o sistema não é eficiente. Calma lá, jovem gafanhoto. Na verdade, esse 50% da energia que se perde da conversão feita pelas mitocôndrias é exatamente a quantidade que você precisa
para manter seu corpo em 36, 37 graus centígrados. A temperatura ideal para o metabolismo, para as reações bioquímicas que ocorrem dentro de você o tempo todo. Nada se perde no caso do nosso corpo. Nada. Projeto, design ou acaso? O que você acha? E se eu tivesse tempo, mas parece que não tenho mais, poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre esse órgão, né? 1,5 kg, mais ou menos. 1,5 kg de matéria mais complexa do universo. É tão complexo que ele não se entende totalmente. O cérebro, estudando a si mesmo, não consegue decifrar-se, né? É algo incrível. Eu vou só citar aqui para vocês, e eu fico assim, eu acho interessante isso, né? Quando evolucionistas têm que falar sobre a complexidade da vida, eles dão umas escorregadas, né? Eu tomaria mais cuidado, se fosse eles, de usar a linguagem que usaram, por exemplo, nesse livro aí, ó. É da editora Publifolha, da Folha de São Paulo. Como o cérebro funciona. O autor deu uma escorregada. Ele escreveu assim: o cérebro é o objeto mais complexo que o homem conhece. Dentro dessa massa aparentemente grosseira e disforme, há o maior projeto de design já visto. Ah, meu amigo, se eu fosse ateu ou evolucionista, eu nunca colocaria projeto, design numa mesma frase. Em lugar nenhum. Porque se tem um projeto, o que isso pressupõe? Existe um projetista. E se tem um design, tem um designer. Como é que eles me dão uma mancada dessa, né? E aí descreve o cérebro como algo fantástico mesmo, né? Os neurônios e as sinapses que fazem ali as conexões. Logo o seu cérebro é capaz de produzir cerca de 1.000 trilhões de conexões. Não tem computador que se iguale. É claro que depois do pecado, nossas capacidades elas se reduziram bastante, né? Nossa memória, ela falha, nosso processamento cerebral também não é lá essas coisas, né? Mas mesmo assim, é incrível. É um computador à prova de água. Eu mergulho com ele sempre. Gosto de mergulhar com ele. Ele não tem ventoinha para refrigerar. Às vezes dá um espiripaque, assim, esquenta um pouco, né? Mas funciona bem, né? É relativamente à prova de pancada, né? Meus filhos, né? Brincavam bastante, batiam a cabeça, caíam. O computador está ali funcionando bem, né? E ele tem uns 6.000 anos de existência, né? Não é coisa de nova. É um computador inigualável, incrível, fantástico, né? Que revela design de ponta a ponta. Eu estou preocupado aí com o relógio, que ele já está vermelho lá, mas o que quer dizer aquilo? É que tem que... Posso avançar um pouquinho mais aí? Uns 15 minutos? Vocês aguentam? Pode ser, né? Eu dirigi do interior para cá e estou aqui, né? Então vocês estão... Eu sei que aqui às vezes dirigem até mais tempo do que eu vindo de lá, né? Mas é sábado, né? Dia da alegria. Eu estou caminhando aqui para o fim. Caminhando para o fim não quer dizer que eu estou acabando, né? Só estou caminhando para o fim, né? Eu podia falar um pouco mais sobre a célula, mas não vou fazê-lo. Sim, isso aqui vale a pena. Clica para mim no meio da tela, vocês vão ver aqui uma quinesina funcionando. Aí tem que clicar lá na tela do computador mesmo, que eu não consigo... Aí. Isso aqui é um motor, uma máquina, um robozinho molecular. E ela está carregando ali nas costas, no que seria as costas dela, uma vesícula dentro da célula. Aqui são os microtúbulos, é tipo o esqueletinho da célula. É um motor proteico. Bonitinha, né? A patinha, tem duas patinhas, ó. Ela vai levando nas costas, lá tem mais uma, né? Quinesina, grava esse nome. São nanorobôs moleculares ultra tecnológicos dentro de sua célula que ficam levando uma parte para lá, uma parte para cá. São robozinhos. Repito, você tem trilhões de células. É mais do que o número de estrelas da nossa galáxia, que chega aos 100, 200 bilhões. Você tem trilhões de células. Milhares de quinesinas dentro de cada célula. Quantos robozinhos moleculares tem dentro de você agora funcionando aí? E outra pergunta, alguém está concentrado tentando administrar esses movimentos todos? Eu acho que eu não coloquei isso aqui, mas eu vou mencionar para vocês. Tem um livro de um cientista que era grande amigo do Stephen Hawking, em que ele diz que 70% do processamento cerebral é automatizado. Graças a Deus. Porque você dorme e o coração continua batendo. Você está respirando e nem se dá conta disso. Talvez agora você percebeu que estava respirando, porque eu falei.
Mas você não estava percebendo até agora. É automático. 70% do processamento das quinesinas, ninguém está pensando assim, quinesina do dedinho do pé, leva essa vesícula para o lado esquerdo da célula, está precisando lá. Alguém está administrando isso? Claro que não, é automático. Nesse momento você está processando muita coisa. Você está processando as ondas eletromagnéticas que incidem sobre mim, refletem em mim e chegam até você. Você não está vendo a cor da minha roupa, você está vendo ondas eletromagnéticas, que o cérebro decodifica como cor. Você não está ouvindo a minha voz, você está captando ondas sonoras, como quando você joga uma pedra no lago e as ondas vão se espalhando, ondas sonoras amplificadas pelas caixas, ok? Mas quando entra no seu cérebro, ele, com neurônios especializados, vai dizer, é a voz do Michelson. Mas é tudo energia, é tudo onda. Mas Deus nos fez capazes de decodificar todo esse universo que nos rodeia. Tato. Você está automaticamente processando a informação da maciez do banco aí, com os sensores no seu traseiro, né? Tato. Você está medindo a temperatura do ar automaticamente, sem se aperceber disso, com os sensores que estão espalhados por sua pele. Todo esse universo de informações chegando até você, sendo processado automaticamente, e você não trava. Se tivéssemos que processar isso de forma consciente, aí travaríamos, não conseguiríamos dar mais nenhum passo, mas Deus tornou tudo isso automatizado. 30% mais ou menos ficam livres, para você pensar, para você amar, para você prestar atenção na palestra aqui, por favor. 30% são para você, né? Não é incrível isso, gente? Louvado seja Deus, né, por tudo isso. Bom, aqui então eu revelo para vocês o segredo. Foi esse artigo científico que me motivou a escrever o meu TCC em biologia. Uma revista científica conceituada na área de biofísica e biologia molecular, e os autores também são cientistas reconhecidos nessa área. 2018. O artigo tem esse título aqui, ó. A causa da explosão cambriana. Você já sabe o que é, né? Quando a vida aparece, do nada. Causa da explosão cambriana: terrestre ou cósmica? Traduzindo, a vida surgiu aqui ou veio do espaço? Mas por que espaço? É que a gente está percebendo que aqui não dava certo. Não tem tempo suficiente e não tinha como acontecer. Então tem que ter uma outra explicação. E nesse artigo, especialmente um parágrafo me motivou a pesquisar. E o parágrafo diz assim, ó, aspas: todos os experimentos de laboratório que tentaram simular a origem da vida até agora levaram a fracassos deprimentes. Honestos, né? Honestos. Parece então razoável, olha, ali, parece razoável, é quase como nada, né? Irmos ao maior local disponível com relação ao espaço e tempo. Qual local? O universo. O maior local, universo com seus 13 a 14, 15 bilhões de anos, vasto. Em algum lugar desse universo tem que ter aparecido a vida. Olha a ideia. Mas por que, meu amigo? Porque nós estamos aqui. É aquela coisa do raciocínio circular, sabe? Por que a vida surgiu? Porque estamos aqui. Por que estamos aqui? Porque a vida surgiu. Não explica nada. É tipo dizer assim, por que aquela casa é branca? Porque ela é branca. É uma explicação? É uma tautologia, um raciocínio circular, que não explica nada. Na verdade, isso aqui, ilustrando, é jogar a batata quente para fora. Eu não sei lidar com o problema, não consigo, não tem. Desde os anos 50, ninguém, e eu pesquisei isso detalhadamente, e esses autores falam a mesma coisa. Todos os experimentos tentando simular a origem da vida em laboratório deram em fracassos deprimentes. Não funcionam. Ninguém sabe como foi. Então, o que eu faço com esse problema? Joga para fora. Aí se você perguntar, mas como é que surgiu no espaço? Sei lá, ninguém estava lá para ver. Conveniente, né? Aí de novo vem aquela tautologia, mas se nós estamos aqui, é porque tem que ter surgido. Ora, por que não foi criada? Por que não aceitar a proposta de um livro milenar
que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Ah não, isso é coisa de crente. Pois é. E aí rejeita por preconceito, né? Vou aqui resumir para vocês como é que funciona essa ideia da cosmogênese, ou panspermia cósmica. Tá bom, vamos lá de novo para os milagres evolucionistas, né? A vida surgiu em algum lugar. Mas você já sabe que isso é um problema, né? Quer tenha surgido aqui, quer tenha surgido em Andrômeda, quer tenha surgido em qualquer galáxia distante. É um problema. Continua sendo um problema. Tá. Mas é uma questão de fé, então vamos lá. A vida surgiu em algum lugar. Uma bactéria, vamos lá. Essa bactéria de alguma forma embarca num asteroide, alguma coisa assim, e começa a viajar pelo espaço. Num cometa, né? Vai viajando. Só que a bactéria ela consegue resistir ao frio do espaço, hein? Que é zero absoluto, né? Muito frio. Ela resiste também às radiações cósmicas. Você sabe que quando alguém vai para o espaço, tem que usar uma roupa toda especial, né? A própria nave espacial tem que ter um revestimento todo especial para suportar a radiação, e ainda assim não pode ficar tanto tempo lá, porque isso é letal, é perigoso, né? É cancerígeno. Mas a bactéria estava lá, acho que ela não tinha nem roupa espacial, né? A bactéria estava lá naquela rocha viajando pelo espaço, suportando o frio, suportando a radiação cósmica, né, das estrelas. E de repente ela se depara com um planeta amigável. Tem água líquida, tem uma atmosfera, tem campo magnético, tem um monte de coisas que revelam também design. Se eu ficasse aqui, amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso. Amanhã não, tecnicamente hoje de manhã, né? De manhã eu vou falar um pouco sobre os requisitos para um planeta poder abrigar vida. Não são poucos, são muitos. Aquela bactéria achou a Terra simpática. De alguma forma aquela pedra começa a entrar na atmosfera. E você sabe o que acontece quando uma rocha espacial entra na atmosfera? Ela começa a queimar. A maioria explode mesmo, né? Dependendo do ângulo de entrada, explode. E ou vai queimando na atmosfera, e são as estrelas cadentes, né? Deixa aqueles rastros, né, de riscos no céu. Se for grande o bastante, e talvez metálica, até consegue chegar ao solo. Mas, olha só, a temperatura chega a mais de 1000 graus, né? Muito alta, com atrito com o ar. A bactéria está ali de boa. Aquele calorzão todo, né? E ela suportando ali aquele calor da entrada. E quando chega ao chão, o que acontece? Explode, né? A maior parte das vezes não sobra nada, sobra só um solo vitrificado ali. E a bactéria suportou a pancada do impacto, que deixou lá uma cratera. Que bactéria seria essa? O que você acha? Só podia ser uma bactéria desse tipo. Uma bactéria de Krypton. Uma superbactéria. Ou seja, todos nós aqui somos descendentes de Krypton. Viemos de uma superbactéria. É claro que eu brinquei bastante, mas é mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso. A vida para essas pessoas que não aceitam de forma alguma o relato da criação bíblico veio do espaço, de algum jeito. Mas tem mais, tá, gente? Se eu fosse aprofundar essa questão, vamos mais uma chance, então? Tá bom, veio do espaço, ok, tá bom. Suportou tudo aquilo, a viagem toda, ela conseguiu sobreviver, tá bom, ok. Bateu ali, saiu, né, superbactéria. Mas é só uma bactéria. Para que ela pudesse depois desenvolver olhos, patas, sistemas reprodutores, seria necessário mais informação genética, porque cada novo aprimoramento precisa de informação genética. É como se você tivesse que incorporar linhas de comando no software, o DNA. E aí, de onde que veio isso? Fica absurdo o negócio. Ah, deve ter vindo mais vírus do espaço, mais bactérias, aí se juntou com aquela, foi juntando informação, Ah, não dá mais, aí eu já desisto. Eu sou muito cético, muito ateu até, para acreditar nesse monte de milagres. É assim. A cosmogênese, ou a panspermia cósmica, é uma admissão de que as teorias propostas para a origem da vida não funcionam. Aí nem adianta discutir pata da baleia que virou barbatana ou coisa parecida, não adianta discutir como é que o pescoço cresceu e ficou mais curto, tudo isso aí é bobagem, porque a própria origem já faliu, já não funciona. Não adianta discutir o resto da história, percebeu? Por isso que eu creio que aqui está o calcanhar de Aquiles, realmente, da evolução.
a origem da vida, a origem da informação, como tudo começou. E eles admitem sinceramente que é um problema. Então, não precisamos mais avançar por quase nenhuma mais discussão a respeito da evolução. Porque se a própria origem já não é resolvida, como ficamos? Dr. Ariel Roth, que é um zoólogo adventista, criacionista, ele coloca assim, em linhas gerais, o problema da origem da vida, da seguinte forma: a vida é definida como incluindo células, crescimento, metabolismo, reprodução. É preciso haver muitas peças complicadas para fazer tudo isso. Além disso, a vida não é apenas um amontoado de produtos químicos em um saco. Esses logo chegariam ao equilíbrio químico e seriam essencialmente inativos em comparação com as rápidas e controladas mudanças químicas, metabólicas e as vias bioquímicas dos seres vivos. No equilíbrio químico, você está morto. Para haver vida, é preciso que haja muitas atividades, incluindo vias bioquímicas estabelecidas e em funcionamento. James Tour é um dos 10 mais importantes químicos do mundo. Ele crê em Deus, ele é um judeu. E diz o seguinte para nós: a ignorância coletiva. Aqueles que dizem que isso já está bem elaborado, não sabem de nada sobre síntese química. Tem que ouvir o cara, né? Um dos 10 químicos mais importantes do mundo, né? Aqueles que pensam que os cientistas entendem os detalhes da origem da vida, estão completamente desinformados. Ninguém entende. Quando é que a comunidade científica confessará ao mundo que são ignorantes sobre a origem da vida? É isso. Resumiu tudo que eu falei até agora. Ninguém sabe. E se a base da teoria da evolução já é um enigma insondável, o resto para mim é firula, é perfumaria, como se diz, né? Este aqui, o Sir Fred Hoyle, inclusive é o que cunhou a expressão Big Bang. Ele é evolucionista, mas também é sincero. Olha o que ele diz aqui: o Fred Hoyle ficou conhecido no meio científico por sua contribuição à teoria da nucleossíntese estelar, e chegou a comparar a origem abiótica da vida na Terra ao surgimento de um Boeing 747 a partir de materiais disponíveis em um lixo agitado por um tornado. Boa comparação, né? Isso que nesse caso você tem um lixo, né? No caso da origem da vida você não tem nem o lixo para começar, é do nada. Hoyle disse que, abre aspas, a probabilidade da formação espontânea da vida a partir de matéria inanimada é de 1 para outro número seguido por 40 mil zeros. É vasto o suficiente para sepultar Darwin e toda a teoria da evolução. Ou seja, um astrônomo, ou cosmólogo, não lembro agora, evolucionista, ateu, dizendo que Darwin está errado, que a matemática sepulta a evolução. A título de comparação, o número estimado de átomos no universo é de 10 elevado a 80, ou seja, o número 1 seguido de 80 zeros, aqui são 40 mil zeros. Ou seja, é infinitamente impossível, se eu pudesse descrever assim em palavras, né? Outro, Harold Morovitz, é bioquímico, evolucionista também, mas honesto como os outros que eu citei. Calculou que a chance de o menor organismo, micoplasma, surgir é de apenas 1 entre 10 elevado a 5 mil milhão bilhão, isto é, uma chance em 1 seguido de 5 bilhões de zeros. Cada zero aumenta em probabilidade 10 vezes. Matemática sepulta a evolução biológica. Não dá, não tem como. Pena que lá no Fantástico você não vê os caras falando isso, lá naqueles programas populares de ciência, né? Você não vê falando disso. Tem que entrevistar esses caras que lidam com o problema, né? Clica para mim no meio da tela. Essa imagem aqui é do lançamento do Falcon Heavy, lá do Elon Musk, né? É o foguete com maior capacidade de carga já inventado pelo ser humano. Geralmente, quando eles fazem esses testes de lançamentos de foguetes, para provar para os futuros compradores do serviço, ou que vão alugar os foguetes, como a NASA, eles colocam blocos de concreto em cima e abrem isso no espaço para mostrar que ela consegue levar carga. Mas o Musk é um cara muito bom de marketing.
Em lugar de colocar blocos de concreto lá na cúpula do foguete, ele colocou um Tesla, um carro. Que dó. Você ia fazer, mas ele pode, né? Bilionário. E ainda assim fez marketing para o próprio carro, né? Então, lá em cima, na cúpula do foguete, tinha um Tesla, e dentro do Tesla botaram um boneco com um capacete ali, com roupa de astronauta. Ali está. Marketing total, né? Esse carro aí está no espaço, indo lá para a direção de Marte, se não me engano, está solto no espaço. E aí, hoje ele aluga os foguetes, né? Os foguetes Falcon Heavy, para quem queira lançar satélites no espaço, levar equipamentos para a estação espacial. Isso custa muito dinheiro, né? Bom, eu não quero ficar falando sobre os foguetes do Elon Musk, que fez os foguetes darem ré. Cara incrível, né? Os foguetes voltam e pousam, né? Um cara tremendo. A SpaceX. O que eu quero chamar a atenção de vocês, é para algo que poucas pessoas ficaram sabendo, mas eu vasculhei e descobri que o Musk mandou colocar uma plaquinha dentro do carro com essa inscrição aqui, ó. O que diz aqui? Feito na Terra por humanos. Que ideia é essa, Musk? O que será que ele estava pensando, né? Em mandar colocar uma plaquinha dizendo feito na Terra por humanos. O que você acha? Qual a intenção dele? ET? Ele imaginou assim: se um dia uma raça alienígena inteligente encontrar o meu carro, vai ler aqui que foi feito na Terra por humanos. Só que ele esqueceu um detalhe, tem que saber ler inglês, né? Agora, precisava de uma placa dessa para deduzir que um Tesla foi projetado inteligentemente? Precisava? Claro que não. É uma máquina, tem sistemas integrados, tem informação, tem tudo que aponta para um design inteligente, né? Só que o corpo humano tem muito mais do que isso. Isso fez o Tesla. Aqui está o ser que é capaz de criar o Tesla e o foguete. Então precisa ter uma placa na testa dizendo feito por Deus? Não precisa. É só se estudar. É só se olhar no espelho. As digitais de Deus estão espalhadas por todo o lado. Encerrando, esse Avi Loeb foi presidente do departamento de astronomia de Harvard. Não é peixe pequeno não, né? Dirigiu o departamento de astronomia da Universidade de Harvard. Ele me vem com essa. Deu uma entrevista e disse assim: olha, eu acredito que o nosso universo foi criado num laboratório de uma raça super avançada. Você pode achar graça disso, mas saiu na revista Scientific American. Por quê? Porque ele não é o Michelson, é o Avi Loeb, diretor de astronomia da Harvard. O que ele falou? Que o universo foi criado. Se eu falo isso, eu sou um criacionista, de mente estreita, crente e outras coisas mais. Mas o cientista importante ali falou algo parecido com o que eu creio, mas não colocou Deus, colocou foi uma raça superior que criou o nosso universo no laboratório. Mas por quê, doutor? Porque o universo revela design. Mas não pode ser Deus porque não pega bem. Então foram os ETs. Ok. Panspermia cósmica, origem espacial da vida. A mesma coisa praticamente que a gente fala, só que troca os personagens, né? Troca o autor da vida. Ele pode falar, mas se eu falar, vão me censurar. É assim que as coisas vão, né? E eu termino então com aquela frase com a qual eu comecei. Se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada, antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para a pseudociência. E é porque eu busquei evidências adequadas que eu me tornei um criacionista. E rejeitei uma ideia que é fictícia. A macroevolução, a origem da vida a partir da não-vida. Continua sendo um mistério. E vai continuar, enquanto as pessoas não se renderem ao fato de que existe um Deus Criador, que projetou a vida para ser como ela é, e que prometeu que um dia vai recriar o mundo, a sua condição edênica, perdida por causa do pecado. É nisso que eu creio hoje. Já faz 30 anos, na verdade, que eu creio nessa mensagem, nessa revelação de Deus, que para mim faz muito mais sentido. É muito mais coerente. De manhã, eu vou continuar falando sobre essas questões para vocês. Não percam. Convidem amigos, e você que nos acompanhou pela
pelas redes sociais da igreja, está convidado também a acompanhar a transmissão aqui nesse mesmo canal de manhã, nos 2 cultos. É o segundo culto que é transmitido, né? Nós vamos falar aqui sobre o design inteligente na Semana da Criação. Feche os olhos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, nosso Criador, nós te agradecemos porque encontramos tuas digitais espalhadas por toda a criação. É como Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 1, versos 19 e 20, que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua própria divindade, são percebidos por meio das coisas que Ele criou. Nós louvamos, Senhor, Teu nome, porque nós encontramos, desde as enormes galáxias até o DNA minúsculo, as digitais das Tuas mãos poderosas. Que essas evidências ajudem e alcancem as pessoas de mente mais cética e as façam perceber, façam com que elas percebam que há um Deus Criador, um Deus de amor, que prometeu voltar e restaurar este mundo. Nós oramos e pedimos a Tua bênção sobre toda essa programação, esse simpósio criacionista, que na parte clara do Teu Santo Dia também tenhamos aqui palestras e mensagens que nos aproximem mais de Ti e nos espantem com a grandiosidade do Teu poder. Dá-nos uma boa noite de descanso agora, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares, é o que nós pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.